sou a professora Cleane de Geografia do quarto ano do Colégio Emaús. Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula entendendo um pouco o que é o município, o que é a cidade, o que é o campo e como funciona a cidade e como funciona o campo. Bom, gente, vamos observar essas duas imagens, imagem 1 e imagem 2. O que a gente consegue perceber de diferente nas duas imagens? A imagem 1, a gente percebe que é uma cidade, né? Tem muitas construções, tem muitos veículos circulando pelas ruas, né? Então, essa imagem 1, ela representa a área urbana do município, especificamente aqui do município de Varginha, em Minas Gerais. A imagem 2, nós vemos que tem mais pasto, tem mais vegetação, poucas construções, as casas elas são mais espaçadas, né, uma mais longe da outra. Então, a área rural do município, gente, ela é caracterizada por ter menos construções, por ainda não ter asfaltamento, pelas construções serem mais espaçadas também. Essa especificamente aqui é a área rural do município de Varginha também, em Minas Gerais. Então, o município ele é composto pela área urbana e pelo campo, ou pela área rural. Então, o município é formado por esses dois ambientes, né? Quando a gente fala município, por exemplo, o município de Belo Horizonte, não é só a cidade de Belo Horizonte. A área rural também, gente, pertence ao município de Belo Horizonte. Está bem? A cidade, ela vai ser a parte urbanizada do município, é onde fica a prefeitura. Prefeitura é onde o prefeito que exerce o poder executivo, ele vai trabalhar. Onde tem a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é o ambiente de trabalho dos vereadores, ou também chamada de Câmara dos Vereadores. São os vereadores que são responsáveis por propor, por discutir e por aprovar as leis. E isso acontece na Câmara dos Vereadores. O campo vai corresponder à área onde há plantações, onde há pasto, propriedades rurais, como fazendas e sítios. A administração do município. Quem que administra o município, gente? Quem que cuida do município? Quem que vai verificar se a rua está precisando de ter um buraco tampado? Quem que vai olhar isso? Quem que vai olhar se um prédio está prestes a cair, que vai preocupar com a demolição desse prédio? Quem que vai preocupar se tem uma árvore que precisa ser cortada, que vai preocupar com o corte dessa árvore? Então, assim, a administração do município, gente, ela fica a cargo do prefeito e fica a cargo dos vereadores. O prefeito, ele exerce o poder executivo. O que quer dizer isso? Ele executa, ele vai colocar em prática, vai executar o quê, gente? As leis que vão ser criadas, que vão ser aprovadas pela Câmara dos Vereadores. Então, o prefeito vai exercer um poder executivo e os vereadores vão exercer o poder legislativo. E os vereadores, gente, eles têm que fiscalizar o trabalho do poder executivo também. Eles vão fiscalizar o trabalho do prefeito, como que está sendo essa gerência do prefeito. O mandato de prefeito e o mandato de vereador, ele dura 4 anos, né, para cada um, e pode ser reeleito novamente. O prefeito, gente, ele tem uma importante função, que é tomar conta do município, é administrar o município, tomar conta das finanças do município, tomar conta das obras do município, tomar conta das escolas municipais do município. Então, o prefeito ele tem uma responsabilidade muito grande, porque a sociedade, né, depende da gerência do prefeito para que essa sociedade se desenvolva, para que essa sociedade reduza desigualdades sociais, para que essa sociedade reduza a falta de moradias. Então, assim, o prefeito ele exerce uma função muito importante. Tanto o prefeito quanto os vereadores, eles são ligados a um partido político. Eles são eleitos pela população e, como eu falei para vocês, as eleições elas ocorrem de 4 em 4 anos. Nessas duas imagens que eu coloquei para vocês, está vendo? Eu coloquei aqui a Prefeitura de Belo Horizonte,
uma foto, né, de fora da Prefeitura de Belo Horizonte e uma foto aqui de fora da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O prefeito atual de Belo Horizonte é Alexandre Calil, tá bom, pessoal? Como ocorre a participação popular nas questões públicas? O que é isso, gente? São só os vereadores e o prefeito que decidem as coisas no município? Não, a população também ela pode participar e pode participar ativamente. Como que a participação, como que a população ela vai participar nessas questões públicas? Através dos conselhos municipais. Os conselhos municipais eles são formados por representantes da sociedade e por representantes do Estado. Então, através desses conselhos, a população discute projetos nas áreas da saúde, educação, infância, juventude, direitos da mulher, entre outros. Então, existem vários conselhos no município: Conselho da Saúde, Conselho do Transporte, Conselho da Educação, Conselho da Infância e da Juventude, Conselho dos Direitos da Mulher, entre outros. A existência dos conselhos, inclusive, gente, ela é garantida na Constituição brasileira. É uma garantia constitucional que exista os conselhos municipais, para que a população ela consiga, de fato, participar na tomada de decisões dos órgãos executivo e do órgão legislativo dos municípios. Os conselhos permitem à população o exercício efetivo da cidadania, participando da construção de políticas públicas, leis e ações. Essas políticas públicas, gente, pode ser políticas voltadas, por exemplo, para a área da infraestrutura, para a área da cultura, para a área do lazer, para a área da saúde e para a área da educação. Como assim? Essas políticas públicas vão ser investimentos, mais investimentos, ou seja, se em um determinado bairro tem uma população grande e não tem um posto de saúde nesse bairro, a partir das políticas públicas, de investimentos em políticas públicas, pode haver a construção de um posto de saúde neste bairro. Da mesma forma, em relação à construção de escolas. Se existe um bairro que não tem escola e tem muitas crianças que precisam estudar, através dessas políticas públicas, pode haver a construção dessa escola neste bairro. Então, assim, todas essas políticas públicas, elas precisam contar com a participação popular. E precisam contar também com a interação do prefeito, Poder Executivo, com os vereadores do Poder Legislativo. A cidade, vamos falar um pouquinho sobre a cidade. Eu trouxe essas imagens aqui para vocês, mostrando partes de algumas cidades. Aqui a gente pode reconhecer, né, que é parte de Belo Horizonte, aqui, na imagem 5, com o obelisco na região central, na Praça 7. Aqui a gente vê que é uma foto da Avenida Afonso Pena, né, de parte da Avenida Afonso Pena, e tem outras imagens mostrando cidades de noite. Nas cidades, gente, normalmente, nos grandes centros urbanos, a região central ela é bastante movimentada. Como assim bastante movimentada? Porque é na região central que vai estar os principais shoppings populares, que vai estar agências bancárias, muitos restaurantes, muitas lojas, muitos bancos, muitas óticas, dentre outros comércios. As cidades médias e pequenas, a circulação de carros e de pessoas, ela é bem menor. Então, quando a gente está numa cidade do interior, a gente até sabe, né, que a cidade do interior ela é mais calma, ela é mais tranquila, não tem todo esse movimento da cidade grande. Muitas cidades sofrem com a carência de recursos, vias asfaltadas, água encanada, rede de esgotos, escolas, bibliotecas e meios de transporte. Se a gente observar durante o nosso trajeto, né, quando a gente vai à casa de alguém, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai passear na casa da avó, na casa do avô, na casa do amigo, nós conseguimos perceber todas essas carências desses recursos. Às vezes a gente costuma ver esgoto a céu aberto, né? Às vezes a gente consegue perceber as vias de meio de transporte esburacadas. Então, assim, tudo isso está relacionado a essa carência de recursos, carência de infraestrutura, carência de saneamento básico, né? Carência de acesso à água tratada, que é a água encanada. E isso, gente, ainda é muito comum nas cidades brasileiras, tá? Essa carência desses recursos.
Em algumas partes da cidade predominam atividades comerciais, com muitas lojas, bancos, escritórios, restaurantes e atividades industriais. Existem alguns bairros, gente, que são específicos, que são bairros industriais, e existem bairros que são bairros residenciais, e existem bairros que são bairros industriais e comerciais. E existem bairros que são residenciais e residenciais e comerciais ao mesmo tempo. Aqui na região de Contagem, nós temos o bairro das Indústrias, né? Que é um bairro especificamente industrial, que estão localizadas muitas indústrias nessa região. Tem em Belo Horizonte o bairro Buritis. O bairro Buritis, gente, ele é um bairro jovem, é um bairro novo, e também é um bairro residencial e um bairro comercial, porque na principal avenida do bairro existe vários comércios. A área rural do município. O campo corresponde à área rural do município, é onde são desenvolvidas atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Lembra que nós já conversamos sobre o extrativismo? Extrativismo vegetal, extrativismo mineral. São as extrações de minérios, né? E, além do mais, gente, no campo é onde existe a maior concentração de produção de alimentos para abastecer a população. No campo que são desenvolvidas as atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. O campo ele é bem característico, né? A área rural ela é bem característica. Quando a gente vai para uma área rural, a gente sente inclusive a diferença no meio ambiente, a gente sente a diferença no clima também. Às vezes o clima do campo, ele é mais fresco, né, diferente do clima das grandes cidades, em função da maior concentração de vegetação no campo. Então, assim, o campo ele é um local mais, vamos dizer assim, mais agradável, né, se a gente considerar um ambiente quente, né, que a gente vive na cidade no período do verão. Além de alimento para a população, o campo fornece matéria-prima para as indústrias. Pensem comigo, a gente toma um suco de caixinha de laranja. Onde que essa laranja ela foi produzida? Ela foi produzida no campo. A laranja ela vai sair do campo e vai ser transportada para uma indústria. Na indústria ela vai ser convertida em suco. Esse suco ele vai ser transportado da indústria para o comércio. E no comércio, a população vai ter acesso ao suco de caixinha de laranja. Essa é a famosa cadeia produtiva que nós também já estudamos. Antigamente, gente, o trabalho no campo ele era realizado de forma braçal, né? Era preciso muitas pessoas para trabalhar na lavoura, para trabalhar no campo. Com o tempo, essa situação ela foi mudando. Por que ela foi mudando? Porque a tecnologia ela foi sofrendo melhoras, foi havendo avanços tecnológicos, o que permitiu introduzir maquinários no campo. Então, essas máquinas elas vão fazer grande parte do trabalho, o que vai acarretar a redução da mão de obra humana no campo. E isso vai ter uma consequência. A consequência é o êxodo rural. O êxodo rural é a migração, é a saída de pessoas do campo para a cidade. O êxodo rural, gente, ele vai acontecer em função da falta de trabalho no campo, da falta de melhores condições de vida também. Então, as pessoas, por não ter emprego no campo, por não ter bons salários, pelo acesso a recursos básicos ser mais difícil, as pessoas elas vão migrar para a cidade. Essa saída do campo para a cidade, ela é chamada de êxodo rural. Qual que é a relação do campo-cidade, pessoal? Já falei para vocês, né? Que o campo, gente, produz grande parte da matéria-prima usada pela indústria também. Além de alimentos, grande parte da matéria-prima que as indústrias utilizam, como madeira, algodão, dentre outros. Observem nessa imagem, né, à direita, uma feira livre. Observem que essa feira livre, elas são de produtos do campo.
produtos agrícolas, né? Normalmente essas feiras livres, gente, elas ocorrem nas grandes cidades e elas trazem, né, para o comércio produtos orgânicos também. São aqueles produtos orgânicos que não possuem insumos artificiais. Nessa imagem, a gente consegue perceber claramente como ocorre a cadeia produtiva. Percebam aqui nessa primeira imagem, nós vamos ver a semeadura, né? A máquina ela está semeando a planta, a semente no campo. Essa semente ela vai germinar, a plantação ela vai crescer, vai haver a colheita do produto. Esse produto ele vai ser transportado para a indústria. Na indústria, ele vai ser convertido em um produto industrializado, né? Ou pelo menos parte dele, que ele vai ser ensacado. E da indústria, ele vai ser transportado para o comércio. E no comércio, a população vai ter acesso. Dessa forma aqui, gente, é o que acontece com o milho enlatado, com o milho que a gente come, o milho de latinha. O milho ele é produzido no campo, vai haver a plantação, depois a colheita, depois há o transporte do milho para a indústria, e da indústria ele é distribuído no comércio. Este aqui é o famoso, a gente pode dizer que é o agronegócio, inclusive, são as indústrias já bem próximas ao campo, que há a colheita no campo, e como a indústria já está lá, já vai haver a industrialização deste produto. Finalizamos esta aula por enquanto. Assistam a aula novamente se for preciso. Façam as anotações, gente, para fixar melhor na cabeça as informações, né? É muita informação. Tem algumas atividades aqui para vocês fazerem. O que for possível, copiem no caderno, tá? Tem algumas imagens que não vai ser possível vocês desenhar no caderno. Se possível, desenhem, tá? Se vocês quiserem. Mas as perguntas eu gostaria que vocês copiassem no caderno, tá bom? Façam com atenção que na próxima aula eu vou trazer a correção para vocês. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.